Bom, gente, mais uma vez, bem-vindos ao Live News BR. A gente segue aqui na nossa meta de dar mérito para quem tem propósito. Hoje eu vou conversar com o Mark Tawil, que é um excelente comunicador, um ser humano super especial. Mark, se apresenta aí para a galera, por favor. Puxa vida, bom, eu vou começar então pelo teu final. Ser humano super especial. Sou um ser humano, o que já é difícil nesse mundo, né, Mel? Primeiro, obrigado pelo teu convite. Estou imensamente feliz em estar aqui, imensamente honrado, porque eu tenho visto o nível humanizado das pessoas que você tem trazido e das conversas também. Então, me chamo Mark Tawil, meu papel principal na vida é ser pai e marido, então eu sou pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Woody, sou marido da Elisa. E o que eu faço é, como você bem explicou, eu sou comunicador multiplataforma, um estrategista de comunicação para empresas, para pessoas e também para marcas, e aí eu divido o meu fazer em multifunções. Então, eu sou escritor, estou lançando um livro agora pela HarperCollins, chamado Seja Sua Própria Marca. Eu tenho um podcast pela Rádio Jovem Pan, chamado Alta Performance. Eu apresento o podcast da Visa do Brasil, chamado Amanhã Hoje. Eu tenho uma coluna em Época Negócios, chamada Futuro do Trabalho. Tem muito chamado, né? Mas é um chamado só. E eu, como educador para comunicação, eu me tornei agora instrutor oficial do LinkedIn Learning e também dou aula na pós-graduação da USP, além de assinar um curso pela HSM University. E acho que um dos papéis também que eu exerço que são muito interessantes e importantes de dizer, eu tenho os dois pés fincados no terceiro setor. É algo que eu prezo bastante, de ter uma espécie de devolução para a sociedade de tudo aquilo que ela me proporcionou. Por isso que eu acho que o termo um ser humano ou humanizado me cai bem. Cai muito bem. Aliás, parabéns, é o terceiro livro, né? E parabéns no podcast. Eu ouvi a tua entrevista com o Taíde, ficou sensacional. Sou suspeita, Obrigado. sou super suspeita para falar, porque amo os dois. Então, e parabéns, ficou super legal. Gente, quem estiver assistindo a gente aqui, vê lá a entrevista dele no podcast dele com o Taíde, vê o conteúdo dele no podcast em todas essas plataformas que ele falou aqui. E segue o canal, né? Aliás, eu aprendi recentemente que tem que pedir joinha. Joinha é importante. Joinha é Joinha. importante. Assina aqui o canal, se inscreve aqui no botão vermelho no canal da Mel, porque é assim que você fica sabendo dos próximos vídeos. Obrigada. Escuta, me conta uma coisa, como é que surgiu o teu interesse pelo terceiro setor? Nasceu com você ou teve um gatilho? Interessante, né? Eu nunca parei para me perguntar, mas eu acredito que tenha nascido comigo, porque o meu pai, que faleceu infelizmente faz um ano de Covid, 25 de março, ele nasceu no Líbano e foi para a França, depois veio para o Brasil. Então, tem um DNA de imigrante, não de refugiado, mas de imigrante. A minha mãe nasceu no Egito, no Cairo, foi para a França, depois veio com meu pai aqui para o Brasil, uma história de amor. Então, por perseguição, não sei te dizer, talvez perseguição bisavós, um pouco dos avós, porque todos ali estavam muito misturados, né? Síria, Turquia, Líbano, Egito. E aí eu acho que isso vem vindo comigo, essa questão de a gente poder ter sido recebido aqui no Brasil, eu já nasci aqui, me fomentou, sem dúvida nenhuma, uma espécie de devolutiva histórica, uma devolutiva de poder ajudar o país que nos acolheu. Mas eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre fiz. Isso é muito forte também na questão judaica, né? A gente chama de tzedakah, que é uma espécie de doação. O judeu ele já nasce com esse propósito de doação muito forte. Então, na escola, a gente aprende isso, na escola judaica, é um valor muito forte aqui em casa, que é um híbrido, na verdade, de caridade, de voluntariado, um híbrido também de reparação histórica, porque a gente vê muitas maiorias minorizadas, aí a questão da mulher, do negro, da pessoa com deficiência. Então, acho que esse blend, esse caldo todo, me fez ter sempre um olhar muito, muito dirigido para esses públicos todos, sempre, sempre, desde pequeno, assim, desde conversar com um morador em situação de rua quando eu era criança e me encantar por bolhas que não eram as minhas. E aí, claro, no momento em que eu vou trabalhar e que eu cresço, e eu agora fazendo um resgate, até falando aqui com você, eu escrevi uma carta para o Estadão quando eu tinha 18 anos, eu tenho 48, portanto faz 30.
porque um grupo de neonazistas tinha atacado nordestinos em São Paulo. E aquilo me incomodou profundamente, eu escrevi. E depois escrevi um outro texto sobre racismo, também tinha 18 anos. Então, acho que sempre, talvez, jogando um holofote sobre outras causas que não sejam necessariamente a minha, e aí foi se transformando, fui migrando. Quando eu abri minha agência, 10 anos atrás, hoje eu trabalho como marca própria, mas eu fiquei 10 anos com a agência. Eu abri imediatamente um braço de causas, que eu chamava de responsabilidade corporativa. E aquilo foi tão forte que em 2019 a gente ganhou o número 1, Great Place to Work. Além disso, eu me certifiquei uma empresa B, para ser uma empresa melhor para o mundo e não só do mundo. Então, vira e mexe, eu estou envolvido com algumas causas. Só para poder completar e encerrar essa minha fala, eu comecei a abraçar causas diversas, mas claro que tinha um fundo de verdade comigo. Toda causa importa, mas eu escolhi a causa do refúgio num primeiro momento. E depois eu fui mergulhando na causa das pessoas com deficiência. São duas causas que me tocam bastante, mas eu vejo que todas as causas são importantes para alguém. Então, acho que o ideal era um dia eu tentar ajudar todas, né? Tem muita gente precisando, muitas ONGs, muitos institutos que fazem um trabalho invisível aos nossos olhos, mas que estão sempre precisando de ajuda. Você falou uma coisa que essa semana eu vou implementar ainda no Instagram da gente. Aliás, galera, segue lá o Instagram, que eu falei, não tem tanta história de gente bacana que não cabe tudo no YouTube. Então, eu estou fazendo pequenas homenagens. Então, assim, tem a Eliane que acompanha o canal, ela faz um trabalho super legal em Campina Grande. Aí tem uma outra. Então, assim, fazer essas pequenas homenagens, porque realmente não cabe tudo. A gente quer ajudar tudo, mas, assim, o fato de ser multiplataforma dá essa flexibilidade aí para a gente trabalhar. E deixa eu te perguntar, como é que você chegou na Confraria do Empreendedor, que é onde a gente se encontrou, né? Uma história. Não lembra? Não lembro. Assim, eu me lembro que começou pequeno, né? Acabei entrando um pouco, talvez, nas conversas, aí alguém me comentou, não me lembro, mas o que eu posso te dizer é que a minha identificação com a confraria foi muito rápida, né? Muito rápida com as pessoas que estão lá, especialmente os administradores que são vocês. Peguei uma amizade muito forte com o Diogo, muito forte, assim, identificação de valores imediatos, né? Até no tipo de brincadeira, da gente enxergar as mesmas coisas, porque às vezes um grupo tão grande, tão diverso, acaba também focalizando em coisas que a gente não gosta de ver. Às vezes um comportamento, um comentário, então a gente conversa muito sobre isso, né? Puxa, aqui o cara trocou os pés pelas mãos, olha, aqui teve uma exposição. Como a gente também conversa das coisas boas. Olha que legal isso aqui, nossa, que do caramba. E aí eu comecei a perceber um valor que eu nunca tinha passado, que é um valor de colaboração quase que imediata e genuíno. Então, eu tenho muitas frentes abertas em comunicação e eu já entrevistei um monte de gente que veio pela confraria, ou indicado pela confraria. Já indiquei muita gente pela confraria. E também já precisei de indicações para coisas diversas. O que eu vejo que a confraria tem é que ela tem um propósito muito forte, que eu gosto, que é falar essa língua literal da economia colaborativa. Existe um desbloqueio ali que é feito pela doação. Então, as pessoas literalmente se doam, abrem o seu networking, as pessoas literalmente oferecem o seu melhor sem pedir nada em troca. Se eu for contar tudo que eu já ofereci e tudo que eu já pus na mesa em relação ao que eu pedi da confraria, é 10 vezes mais. E por que é 10 vezes mais? Porque eu faço com prazer, porque eu vejo isso acontecer diante dos meus olhos. É o meu grupo principal de networking hoje, aliás, já faz um tempo, e eu digo isso muito para o Diogo, é a confraria. Então, eu vejo que a confraria ela tem um... E é louco, né? Porque a gente naturalizou o digital, né, Mel? Assim, a gente está muito digital por conta da pandemia, então eu praticamente fiz 2 encontros da confraria. Foram muito legais, mas 2, só 2. E acho que ela tem um valor também de conteúdo que é muito forte. As pessoas depositam ali o seu melhor e oferecem ali o seu melhor. E isso acaba enriquecendo demais. A gente fica sabendo de coisas que a gente não sabia primeiro na confraria. E aí a confraria também criou, é uma holding, né? Vocês criaram uma holding, né, Mel? Eu estou em alguns grupos da confraria.
Eu estou Eu na... só queria falar uma ressalva aqui. Vocês não, que eu não sou administrador, hein? Esse mérito aí, não, 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 não. Eu Não, sou uma Hellis mortal lá dentro. Sou uma Hellis mortal. nossa, Mérito pro jogo. Aliás, tem entrevista dele aqui no canal. Quem estiver assistindo a gente, assiste a é dele também. incrível, é incrível. Pode chamar ele de Diego, ele adora, tá? Quando você cruzar com ele, ele fala, Diego, eu sou seu fã. É, e aí, o que é legal, assim, da confraria é que realmente ela conseguiu algo difícil, que é também disciplinar o ego dos outros, porque tem muita gente grande lá dentro. Só que lá dentro todo mundo é igual. Esse que é o barato da confraria. Você tem muita gente muito grande, você tem do bilionário ao empreendedor, passando pelo grande executivo, pelo founder e tal, só que na mesa todo mundo é igual. E isso é muito difícil de acontecer, porque os egos sofrem de elefantíase. E lá dentro, o trabalho dos administradores é um trabalho sério, sério, assim, de não deixar com que um comportamento, às vezes, que poderia soar tóxico, se perpetue. E não acontece. É muito legal mesmo. É muito legal, fecho com você. Agora, me conta uma coisa. A sua esposa, ela também é uma comunicadora? Minha esposa é uma comunicadora e o que eu fiquei mais impressionado é com a evolução dela dentro da comunicação. Agora na comunicação. Então, eu comecei lá atrás na Resenha Judaica, que era um jornal escrito. Depois eu fui para Jovem Pan, fiquei 3 anos. Aí eu fui para o Jornal da Tarde, fiquei 8 anos. Aí eu saí do Jornal da Tarde e fui para a Band News FM, fiquei 3 anos. Saí da Band News FM em 2010, montei minha agência. A gente atendeu mais de 600 projetos B2B, embora seja uma agência pequena. Em 2020, eu me reinventei. Mas antes de me reinventar, eu tinha sido chamado para voltar, já com a agência, para a Rádio Globo. Fiquei na Rádio Globo quase 2 anos. Aí fui bater na porta da Época Negócios. Hoje, ou desde 2019, sou colunista de Época Negócios, faço 4 colunas por semana. E aí eu montei esse podcast para Jovem Pan. Tudo isso para te dizer o seguinte, que antes mesmo de eu montar o meu podcast, tal, a minha mulher já tinha montado o podcast dela, chamado Vieses Femininos, a Elisa. E aí a Elisa começou a traçar um caminho que ela virou Top Voice, ela virou TEDx Speaker, agora ela criou um movimento chamado Mulheres do Imobiliário, tudo isso requer comunicação. Ela virou palestrante. Só que tem um detalhe, ela é arquiteta. Então a graça é essa. Você fala isso de um cara de comunicação, tá tudo meio que ali, né? Tudo meio que conversa. Quando você é arquiteto e trabalha como executivo do real estate, eu acho que essa carga ela é mais difícil. E foi muito legal, porque ela não é uma pessoa assim hiper expansiva como eu. Ela tem um lado muito mais, como é que eu posso dizer, reservado para muita coisa. E aí eu acho que nasceu uma grande comunicadora, que eu vejo esse valor, viu, Mel, muito presente hoje, ele tem que estar presente hoje em qualquer pessoa. Não adianta você ser uma grande executiva e comunicar mal. Não adianta você ser é, alguém que tende ou quer se projetar o tempo todo e não encara a comunicação como um valor estratégico, como um pilar estratégico daquilo que você faz. Então, nos meus cursos, mentorias, a maneira como eu ensino comunicação é sempre deixando isso muito claro. Todo mundo, entre aspas, comunica, só que não comunica bem. Entre você comunicar e você comunicar direito, você tem um vale. E esse vale se chama preparação. As pessoas precisam se preparar cada vez mais para comunicar melhor. Porque não adianta você ser um executivo que é bom naquilo que faz e blá, 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 mas que não sabe apresentar suas ideias. E também não adianta se apresentar muito bem suas ideias, ser eloquente, gente boa, só que você não ter conteúdo. Aí você vende fumaça e as pessoas se ligam. Você tocou no ponto que eu estava pensando enquanto você estava falando, que assim, às vezes você pega uns comunicadores ótimos, mas falta coerência, né? Então, eu acho que é importante que a comunicação esteja alinhada com o que o cara é de verdade, senão não faz É. sentido. Então, isso que você falou aí no final, eu acho essencial. É o seguinte, Mel, a gente está vivendo uma crise hoje em dia, né? É uma crise para quem não tem conteúdo e para quem não tem valores, é um período muito sensível. Antigamente a gente vivia numa caixa preta. A pessoa estava ali na televisão, você não tinha ideia do bastidor da vida dela.
Hoje em dia, todo mundo vê tudo, todo mundo fotografa tudo, as informações vazam, você tem expose, você tem, cara, cancelamentos, fica muito difícil você enganar por muito tempo. Então, quem não tem valor e quem construiu sua base de uma maneira falsa ou num castelo de cartas, ele vai cair. Por quê? Porque não se sustenta por muito mais tempo. As pessoas conhecem o teu bastidor. Você está numa caixa de vidro. E aí, Mel, é realmente um período de consistência. Ou você tem ou você não tem. É um período realmente assim, só vai sobrar quem é de verdade. E por quê? Porque senão a gente vai migrar. Eu estou seguindo a Mel, gosto dela. Comecei a perceber que ela está vendendo fumaça. Deixa eu migrar aqui de influenciadora. Deixa eu ver quem realmente me preenche. E isso vai ser cada vez mais comum. A gente vai ser cada vez mais infiel em relação às pessoas que a gente segue. E que bom, eu não acho ruim, não. Quanto tempo você vai conseguir na tua vida, Mel, ficar me ouvindo falar? Vai chegar uma hora que você quer coisa nova. Quanto tempo você aguentou a Netflix? Até aparecer a Prime. Quanto tempo você aguentou a Prime? Até aparecer a Globoplay. A gente vai migrando de conteúdo, porque tem muita gente interessante no mundo. Aquilo que você falou agora há pouco. Para eu ser interessante, para eu agregar valor a você, eu não preciso ser mais o cara de 10 milhões de seguidores. Eu não preciso estar na TV o tempo todo. Eu posso ser alguém que está em Campina Grande fazendo um trabalho bacana e que por algum momento vai me tocar. Perfeito. Você falou, tá perfeito. Agora, você falou da tua esposa, já duas coisas. Uma, já vou antecipar aqui um convite para uma hora ela vir dar entrevista Ah, também. que legal. Vai Contar ser essa ótimo. história dela que vai ser bem legal. É ótimo. E a outra coisa que eu quero saber é como é que vocês se conheceram. Olha, a gente se conheceu num casamento, né? E era um casamento black tie, super bonito, assim, conversando, basicamente. Sim, foi isso mesmo? Quando a pessoa sabe do bastidor, tá vendo que não dá para sustentar muito tempo uma mentira? Olha só, em 2009, eu tinha 30, ó, eu nasci em 73, eu tinha quase 36 anos. Não me lembro quantos anos eu tinha, mas por aí, uns 35. Eu sou de humanas, né? E aí, Mel, eu estava muito cansado já da vida mundana. Eu tinha feito tudo, né? Eu tinha saído, baladeado, namorado, terminado, recomeçado, tive uma fase drugs, aí, meu, balada até 5 da manhã. Cara, fiz tudo, 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 né? Me diverti, fiz after hour. Aí eu tava com o corpo já cansado disso. E com uma ideia também de querer namorar sério. Eu tinha 35 anos, morava sozinho, fazia 5 anos, já tinha namorado um pouco, mas eu estava muito mais na pegada da balada, e eu me cansei. E aí me propus a namorar sério. Falei, quero namorar sério. E tinha um site, na época, vou falar baixo, porque a Elisa não pode ouvir, chamado Par Perfeito. Par Perfeito. Que era uma espécie de Tinder, era o avô do Tinder, né? Se é que a gente pode chamar assim. O Par Perfeito, ele tinha uma característica que não é assim, não era um match que a gente vê hoje, que é passa o dedo, swipe. Você colocava uma foto, a pessoa comentava, aí o comentário vinha numa caixa de e-mail que só você lia. Meu, eu me lembro que eu falei assim, eu vou pagar o site. Eu paguei 3 meses. Na primeira semana, eu tive 100 visualizações. Imagina, 100 visualizações num tempo que visualização era tipo, sei lá. E aí eu coloquei uma foto gola polo e uma foto de terno, aqueles ternão, ombreira tal, que eu queria realmente namorar. Parecia aqueles americanos que queriam uma noiva russa. Eu era tipo esse cara aí. Coloquei, fiz uma descrição. E eu me lembro que eu estava um dia à noite em casa, e aí eu liguei na televisão e estava o Roberto Carlos cantando, acho que aquela menina Paula, não me lembro o nome dela, sertanejo. E aí eu me lembro que era uma noite triste. Aí eu liguei a câmera, tava o Giba, meu amigo no MSN. Olha que tristeza. Aí eu liguei, o Giba tava assim, ó, com uma cara deprimida. Falei, Giba, eu gosto muito de você. Queria te dedicar a música Amigo. Assim, sábado da depressão. E aí no domingo eu recebi uma mensagem. Olá, estou morrendo de vergonha. Gostei do seu perfil. Quando você entrava no Par Perfeito e você não pagava o site, ou seja, você era muquirana, você tinha direito a mandar uma mensagem só. E ponto. Eu recebi uma mensagem desta pessoa.
que era Elisa Rosenthal, que viria a se tornar Elisa Tawil um ano depois. Aí a gente começou a conversar, migramos para o MSN, conversamos por câmera, super moderno, e aí eu lembro que eu conheci ela numa terça-feira. E ela gostou tanto de mim que a hora que o cara do restaurante abriu a porta para o cara estava de terno, ela achou que fosse eu. Né? Ela achou que o manobrista fosse eu. E eu estava no canto, falei, oi, sou eu. Aí conversamos, jantamos, na mesma noite a gente se beijou. No final daquela semana eu pedi ela em namoro, a gente noivou em poucos meses e se casou. E vamos fazer 12 anos juntos, 11 anos de casamento agora em julho, dia 25. Você me deve essa, hein? Você me deve Devo essa, essa. porque Fiquei sabendo eu hoje. fiquei muitos anos fazendo assessoria de imprensa para o Par Perfeito, fiz o lançamento do Tinder. É a segunda vez que o Baiano invade uma entrevista minha, o presidente do Par Perfeito, Marcos Moraes. Vou ter que colocar foto dele aqui de novo, entendeu? É um sinal divino. Pode e o colocar. Par Perfeito... Mas eu preciso agradecer ele, né? Que se não fosse ele, não estaria aqui. E olha, do Par Perfeito nasceram Josh, Cora e o Vira-Lata Wood, que não nasceu da barriga da Elisa, mas a gente desconfia que pode ser também. Sensacional. O Par Perfeito ainda existe, funciona super bem, continua por aí casando as pessoas. Aliás, quem tiver solteiro, entra lá. Funciona super bem, super bem. Porque é um público que quer relacionamento. Não é um público que está lá no oba-oba. Um pessoal que realmente quer se relacionar, você é um exemplo vivo disso. Casou com a Elisa, está feliz aí com a família. Quantos anos tem teus filhos? Que bom que eu estou vivo, né? Que bom que eu estou vivo. O que foi? Não, eu ia perguntar qual é a idade dos seus filhos. Ó, a Cora tem 7, o Josh tem 5 e o Woody tem 8. Ele tem um ano a mais que a Cora. Entendi. O Vira-Lata está aí há quanto tempo? 8 anos. Ele veio um ano antes que a Cora. E o Josh é meu filho, tá? Não é o Vira-Lata, não. As pessoas confundem mesmo. O Josh tem 5, o Woody tem 8. Ele veio um ano antes que a Cora. Entendi, entendi. Bom, papo com você é super leve, super maravilhoso, prazer. Essa conversa estava na minha cabeça já faz tempo, eu só não tinha conseguido parar para formalizar, porque graças a Deus tem muita gente interessante aí na fila. Mas peraí, acabou? Não, né? Não acabou nada. Eu estou falando que agora eu quero que você, a gente mude o lado, que você fale o que você quiser e não que eu pergunte. Eu quero dizer que eu estou imensamente feliz. Acho que eu tive uma perda muito forte, como eu falei aqui, do meu pai para a Covid. E essa perda me fez ressignificar muito meu papel de pai e de filho também, de irmãos. Quando a gente perde alguém, teus pais são vivos, Mel? São. Que ótimo. Quando a gente perde assim, alguém nesse nível, a gente fica meio sem chão por um tempo. O meu foi muito rápido, né? E a gente fica meio... E olha que meu pai não era meu melhor amigo, tá? Tipo, meu melhor amigo, puta identificação. Tinha uma relação, mas não era essa relação de minha vida, não era. E mesmo assim eu senti muito. E eu senti muito porque eu acho que com a perda de um pai ou de uma mãe, se vai um pedaço da tua vida, né? Junto. E fica muito estranho, fica um vazio, que você não sabe muito bem explicar. É muito difícil. E mais difícil ainda vivendo esse luto coletivo que a gente está vivendo hoje. Então eu vivi um luto dentro do luto. Mas, ao mesmo tempo, me fortaleceu demais. Né? Eu senti uma força também que eu nunca tinha sentido. Sabe aquela força assim, Mel? O que mais eu posso perder? Né? Se eu perdi um pai, claro que eu posso perder outras coisas, Deus me livre, mas quando você perde um pai assim, você fala, puta, cara, e aí você vira o pai. Né? Eu já era pai, mas você vira mais pai do que você era. Porque meio que você se enxerga nele, você começa a enxergar teu filho de outra forma. Então, essa perda do meu pai, acho que mexeu muito comigo nesse sentido. Eu acho que eu amadureci demais e descobri um cara, que sou eu, no caso, antifrágil, né? Assim, alguém que não só é resiliente, mas alguém que transformou isso numa força ainda maior. E eu tenho colhido muito fruto disso, assim, muito fruto. Eu tenho ajudado muita gente em relação a isso, eu tenho aberto o olho de muita gente, eu tenho me ressignificado cada vez mais, eu tenho ficado mais próximo do meu filho, da minha mulher, do meu cachorro que está aqui começando a latir de fundo. Então, eu vejo que existem muitos males que vêm para mal, né? E existem alguns males que vêm para te reorientar na vida.
E essa Covid, que não tem lado bom, né, só tem lado ruim, ela tem uma questão de oportunidade de aprendizado. Então, eu digo que a Covid ela não tem lado bom, mas ela tem aprendizados que a gente precisa aprender. E eu acho que um deles é o valor à vida mesmo, de quem importa, né? Ou seja, eu estou aqui com você, Mel, durante, sei lá, 30, 40 minutos, dedicando um tempo que eu poderia ter com a minha família, porque eu gosto de você, porque eu respeito você e tal. É, será que eu preciso estar desse jeito com alguém como eu estaria 3, 4 anos atrás ou 2 anos atrás por agradar essa pessoa? Será que eu preciso mendigar atenção para quem nunca olhou para minha cara? Esse é o tipo de pergunta que eu tenho me feito. Com quem que eu preciso estar? Para quem que eu preciso realmente dar valor? Para onde que eu preciso apontar o meu canhão de luz? Essas são perguntas que eu tenho me feito muito mais nessa pandemia. E por quê? Porque, cara, assim, ela escancara algumas crises que a gente talvez não tivesse olhado. Uma delas, saúde mental. Então, o grande aprendizado, para mim, é justamente essa releitura ao meu respeito, releitura a respeito das pessoas, releitura a respeito do contexto que a gente vive, releitura a respeito do futuro, que é tão impermanente, como sempre foi, mas talvez ele sempre tivesse aí. E até um aprendizado em relação a futuras crises. Como é que eu me comporto? Eu estou muito feliz com o cara que eu me tornei, por incrível que pareça, durante essa pandemia. Eu consegui, de verdade, torear muitas coisas que talvez eu tivesse sucumbido se fosse alguns anos atrás. Você falou uma coisa que é o motivo da existência desse canal: saúde mental, saúde emocional. Eu comecei esse projeto justamente visando proteger a minha saúde e dando Olha, uma oportunidade de gerar conteúdo que colocasse as pessoas para cima, visando também proteger, porque antes começou com eu ligando para amigo meu e batendo papo para não ficar no ostracismo. Falei, gente, eu conheço gente tão legal, por que eu não abro essas pessoas que me fazem tão bem para fazerem bem para outras pessoas? muito bom. É, é isso. Eu queria te agradecer muito e agora eu queria que você me falasse um pouquinho, claro, finalizasse com a mensagem que você quiser, mas sobre os seus valores. Olha, é super interessante o que você falou, porque essa crise, para mim, ela evidencia três grandes pilares, né? O primeiro, saúde, depois saúde financeira e, por fim, saúde mental. Está se falando muito pouco de saúde mental ainda, por incrível que pareça. Por mais que as pessoas comentem, mas de maneira geral, não. A gente é muito privilegiado, né, Mel? A gente está aqui no quentinho, tomando banho quente, água na torneira. Mas o Brasil não é isso. O Brasil é muito grande, tem muitos Brasis no Brasil. Por que eu estou te dizendo isso? Porque falar de saúde mental nas empresas ainda é um privilégio de pouquíssimas empresas. Mas quando você vai no meio e na base da pirâmide, vai perguntar para um caminhoneiro como é que está a saúde mental dele, vai perguntar numa fábrica, numa indústria, como é que está a saúde dessas pessoas, ou até num call center. Então, a saúde mental ainda é, talvez, um privilégio, como a análise, a psicanálise foi alguns anos atrás. Por isso que esse canal ele é tão importante, ao meu ver. O que eu tenho para te dizer em relação a valores, eu tenho procurado cada vez mais os valores simples: educação, gentileza, presença, colaboração. Tenho grandes valores. Aliás, na verdade, os valores mesmo são aqueles mais puros, né? Educação, amor, enfim. Não tem para onde ir quando você fala em valor. Que valor que você vai colocar? Uma skill? Não tem como. Humildade. Todos esses valores, para mim, são cada vez mais importantes. Depois deles, você pode até abrir um guarda-chuva, subdividir, multiplicar, aí você faz o que você quiser. Mas na essência, humildade, gentileza, educação, carinho, preocupação com o próximo, o básico do básico. Se a gente conseguir fazer um bom básico, você consegue fazer um bom arroz com feijão, já está ótimo. Ótimo. O que as pessoas querem muitas vezes é trazer aquilo que ninguém tem, ou nossa, vou te mostrar algo do porquê que eu sou diferente. Você quer ser diferente mesmo? Você quer realmente assim ser uma pessoa lembrada, querida, respeitada, admirada? Começa pelo básico, porque as pessoas não trabalham com o básico.
E quando você não trabalha com básico, você tem um prédio lindo, maravilhoso, que tem ali varandas, balcões, ou vidros espelhados, mas que a fundação está podre. Em algum momento, essa fundação desmorona. Corretíssimo. A gente volta para o tema lá atrás da consistência, né? Se não tiver consistência, o prédio desmorona mesmo. Acho que Total. é o que se espera, é o que se espera das pessoas. Eu espero que eu esteja entregando o que eu prometi aqui para o meu público, que é pessoas com consistência, entendeu? Então, acho que você está entregando aí mais um capítulo de consistência para o pessoal. Queria te pedir para você fazer o seu jabá. Onde é que as pessoas consomem teu conteúdo, compram teu livro? Eu vou colocar, gente, tudo na descrição. Todos os links na descrição do vídeo. Mas fala. Olha, eu tenho um canal aqui no YouTube, que eu preciso mesmo dar só mais uma postadinha por semana. Mas eu tenho um canal aqui no YouTube, @MarkTawil, em todas as redes, @MarkTawil. Eu tenho um podcast que eu tenho a felicidade de ter entrevistado, graças a você, Mel, o grande Taíde, que ficou maravilhosa a conversa, diga-se de passagem, chama Autoperformance, com o Autoperformance. E, enfim, se você der um Google, você me encontra, não é tão difícil. Não é tão difícil, é uma pessoa fácil, uma pessoa gostosa. Queria agradecer de você ter doado o seu tempo para mim aqui durante essa nossa meia horinha. É uma honra, uma alegria. Obrigado pelo Gostosa. Nunca fui chamado de Gostosa e agradeço. E de verdade, do fundo do coração, agradeço, te dou os parabéns e espero que a gente possa estar junto sempre, viu, Mel? Vamos sim, estamos juntos sempre. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.